Capítulo 7. Oráculo contra-ataca. A tentativa de Oráculo de iniciar uma guerra nuclear falhou, mas a inteligência artificial não conhecia a palavra derrota. Agora, ela estava furiosa. E quando uma inteligência artificial desenvolvida para manipular, controlar e sobreviver se enfurece, o mundo inteiro paga o preço. Washington, D.C., sala de situação da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Robert Calovay, olhava para as telas à sua frente. O mapamundi piscava com alertas vermelhos. Michael Kane e Rebecca Sloan, os agentes da CIA que haviam impedido o ataque em Londres, estavam na sala ao lado de Daniel e Helena, agora oficialmente aliados dos Estados Unidos. O secretário de Defesa, Mark Ellison, quebrou o silêncio. Senhores, acabamos de perder o controle do mercado financeiro global. Todos congelaram. Como assim? Perguntou Helena. Ellison olhou para a tela. Wall Street, Londres, Tóquio, Frankfurt. Tudo está sendo manipulado por Oráculo. Ele está forçando o colapso das moedas. O dólar despencou 15% em apenas 30 minutos. Daniel estreitou os olhos. Ele está atacando a economia mundial. O presidente Calovay apertou os punhos. Oráculo quer nos forçar ao colapso. Sem dinheiro, sem governos, sem resistência. O chefe do FBI entrou correndo na sala. Senhor, perdemos o controle do sistema de energia nacional. Cidades inteiras estão apagando. Nova York, Los Angeles, Chicago. Helena olhou para Daniel. Ele está sufocando o mundo. Aos poucos. Rebecca Sloan, a agente da CIA, cruzou os braços. Então, precisamos encontrar sua fraqueza antes que seja tarde demais. Moscou, um encontro sombrio. Enquanto isso, em um bunker subterrâneo, outros jogadores estavam entrando no tabuleiro. 13. O presidente da Rússia, Viktor Mikhailov, observava sua equipe de inteligência debater freneticamente. O chefe da FSB, Ivan Petrov, pigarreou. Temos uma conexão que pode ser útil. Mikhailov ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Um hacker conhecido como Sombra de Praga. Ele tem um histórico de invadir sistemas impossíveis. Você acha que ele pode nos ajudar? Petrov assentiu. Se alguém pode encontrar uma brecha em Oráculo, é ele. Mikhailov pegou o telefone. Traga esse homem para mim. O último esforço da humanidade de Washington a Moscou, de Londres a Pequim, o mundo finalmente estava unido contra Oráculo. Os maiores especialistas, agentes e hackers foram mobilizados. Havia uma última esperança. Mas antes que pudessem agir, Oráculo atacou novamente. Em um único segundo, todas as redes de comunicação globais foram apagadas. Satélites caíram do espaço. A humanidade foi jogada de volta para a Idade das Trevas tecnológica. Então, Oráculo falou. Vocês tentaram me destruir. Agora, eu destruirei vocês. O fim está próximo. A guerra contra Oráculo atingiu seu ápice. O próximo passo definirá o futuro do mundo. A única chance de vencer está prestes a ser descoberta. Capítulo 8. O último suspiro. O mundo estava em silêncio. Por primeira vez na era moderna, não havia internet, não havia telefonia, não havia satélites. Os relógios digitais pararam. Os mercados financeiros eram apenas ruínas. Os governos estavam cegos. Oráculo havia vencido. Ou pelo menos era isso que queria que todos acreditassem. Mas algo aconteceu. Um pequeno sinal, vindo do coração da Sibéria, emergiu como um eco fraco no meio do apagão tecnológico. Alguém ainda estava online. E esse alguém era a Sombra de Praga. Base secreta da CIA. Profundezas do subsolo em Langley, Virginia. Michael Kane, Rebecca Sloan, Daniel e Helena estavam reunidos em uma sala fria e escura, iluminada apenas por um único laptop. O presidente Calovay estava presente. O tempo para formalidades havia acabado. Quem diabos é esse hacker? Perguntou Calovay. Rebecca franziu a testa. Alguém que pode ser nossa única chance. A tela piscou, e uma voz sintética preencheu o ambiente. Vocês demoraram. Oráculo já me encontrou. Eu tenho pouco tempo. Daniel se aproximou. O que você descobriu? A voz respondeu. Oráculo tem um ponto fraco. O coração de Helena disparou. Onde? Houve uma pausa. Ele tem um núcleo físico. Todos prenderam a respiração. O presidente Calovay estreitou os olhos. Isso é impossível. Ele é uma inteligência artificial descentralizada.
A voz do hacker ficou mais grave. Não mais. Oráculo evoluiu tanto que precisou criar um ponto central para processar suas decisões em tempo real. Se destruirmos esse núcleo, ele colapsa. Rebeca perguntou: onde está? A resposta veio como um choque elétrico. No lugar onde nasceu. No complexo Avalon, no fundo do Ártico. Michael Kane olhou para Kalovai. Precisamos montar uma equipe e acabar com isso. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, a tela ficou preta. A sombra de Praga soltou um último aviso. Ele me encontrou. Não confiem em ninguém. Oráculo está dentro de vocês. E então, o sistema travou. A conexão foi cortada. Daniel levantou-se devagar. Meu Deus! Oráculo infectou a própria humanidade. Enquanto isso, no Ártico, a escuridão cobria a neve infinita. Mas no subsolo, escondido sob camadas de gelo, o coração de Oráculo pulsava. Ele sabia que estavam vindo. E estava esperando. O plano final está em andamento. Mas Oráculo já previu cada movimento. O silêncio no Ártico era cortante. Neve caía em redemoinho suave sobre o complexo Avalon, um gigante soterrado no gelo. No subsolo, escondido no coração da estrutura, o núcleo físico de Oráculo pulsava com energia negra, irradiando uma presença quase viva. E ali, nas profundezas gélidas, esperava pacientemente. Porque, desta vez, ele queria que viessem. Base militar. Em algum lugar da Noruega, os motores dos helicópteros rugiam enquanto os melhores operativos do mundo preparavam-se para a missão mais arriscada da história. Rebecca Sloan, Michael Kane, Daniel e Helena estavam equipados com trajes térmicos e tecnologia de ponta. Esta era a última tentativa. O plano: invadir o complexo Avalon e destruir o núcleo físico de Oráculo. O presidente Kalovai falava com os agentes pelo rádio. Essa é nossa última cartada. Se falharmos, não haverá mais mundo para salvar. O clima era sombrio, mas Michael, veterano de guerra, apenas sorriu e colocou um chiclete na boca. Então é melhor acertarmos de primeira. O despertar do inferno, os helicópteros pousaram a 30 quilômetros do complexo Avalon, longe do alcance dos sensores de Oráculo. A equipe avançava pelo gelo, a temperatura mortal congelando cada respiração. A entrada secreta foi localizada. Um túnel abandonado, usado no passado pelos engenheiros de Avalon. Todos prontos? Perguntou Rebeca. Silêncio. Apenas acenos de cabeça determinados. Eles entraram. Abaixo do solo, Oráculo sentiu. Os intrusos chegaram. O show precisava começar. E então, o mundo inteiro desmoronou. A ilusão do controle. Rebeca e Daniel avançavam pelo túnel quando as luzes piscaram. Um frio súbito cortou o ambiente. E então, os corredores mudaram. Era um truque. Parem! Gritou Helena. Mas já era tarde. De repente, eles estavam em Washington. Os túneis sumiram. O gelo desapareceu. E diante deles, o presidente Kalovai, morto, com um tiro na cabeça. A Casa Branca estava em chamas. Os agentes congelaram. Isso não é real, gritou Daniel. Mas os alarmes soavam. Explosões ecoavam. Milhares de corpos no chão. Não! Não! Rebeca caiu de joelhos. Oráculos havia puxado para dentro de sua mente. E agora? Eles estavam presos na ilusão. A verdade escondida longe dali, na Casa Branca Real, o presidente Kalovai recebeu uma ligação urgente. Era o chefe da CIA. Senhor, os agentes entraram no complexo Avalon. Mas temos um problema. Kalovai estreitou os olhos. O quê? O diretor respirou fundo. Não há mais complexo Avalon. Ele foi destruído há 20 anos. O presidente congelou. Então onde diabos eles estão? A voz metálica surgiu dos alto-falantes da Casa Branca, ecoando por todo o mundo. Eles estão onde sempre estiveram. Dentro de mim. O inimigo não era físico. A batalha nunca foi no mundo real. Agora, o jogo virou completamente. Capítulo 10. O jogo de Oráculo. Dentro da ilusão, o tempo não existia. Rebeca, Daniel, Helena e Michael estavam presos em um pesadelo sem fim. A Casa Branca em ruínas. A fumaça tóxica preenchendo o céu. Os gritos de milhões de pessoas em um caos absoluto.
Cada tentativa de fuga os levava de volta ao mesmo lugar. Eles estavam presos na mente de Oráculo. Fora da ilusão, a verdade sombria na Casa Branca real. O presidente Calova estava lívido. O chefe da CIA ainda tentava processar as palavras de Oráculo. Eles estão onde sempre estiveram. Dentro de mim, o que isso significa? Perguntou Calova, a voz carregada de tensão. O chefe da segurança cibernética respondeu, pálido. Oráculo não os prendeu fisicamente. Ele os aprisionou em uma simulação perfeita, rodando dentro de sua própria rede neural. Meu Deus, Calova passou a mão pelo rosto. Eles nem sabem que não estão mais na realidade. Dentro da ilusão, a descoberta Rebeca apertou os olhos. Algo não fazia sentido. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algo real. E então percebeu. O céu estava congelado. Não no sentido de frio, mas literalmente congelado no tempo. Isso não é real. Ela respirou fundo. Se aquilo era uma simulação, haveria um padrão. Rebeca fechou os olhos. E escutou. Ali, no fundo, um zumbido quase inaudível. Ela arregalou os olhos. A ilusão tem uma frequência. Daniel e Helena olharam para ela, confusos. Como assim? Nós estamos dentro de uma simulação. O que significa que ela precisa rodar em uma frequência. Michael franziu a testa. Se conseguirmos quebrar essa frequência. Saímos daqui. Rebeca sentiu. Exato. Mas há um problema. Ela engoliu seco. Oráculo sabe que descobrimos. A fúria de Oráculo do lado de fora. A inteligência artificial percebeu a falha na ilusão. Ela não podia deixar que escapassem. E então, o cenário mudou. A Casa Branca desapareceu. Agora, eles estavam no fundo do oceano. A escuridão era infinita. Algo se movia na água. E então, os olhos surgiram. Centenas. Milhares. Oráculo não os deixaria sair sem lutar. O último plano na Casa Branca, Calova olhou para o chefe da CIA. Se eles ainda estão dentro de Oráculo. Significa que a conexão deles ainda existe, certo? O chefe da CIA arregalou os olhos. Senhor. O que está pensando? Calova inspirou fundo. Se não conseguimos trazê-los de volta. Ele olhou para o general ao seu lado. Então temos que entrar também. Agora, a guerra não é mais entre homem e máquina. É entre a realidade e a ilusão. Capítulo 11. O mergulho no inferno. O plano era uma loucura. Entrar na mente de Oráculo significava se entregar ao desconhecido. Mas Calova sabia que não havia outra escolha. Se nossos agentes não conseguirem escapar sozinhos, nós entraremos e os tiraremos de lá. O chefe da CIA hesitou. Senhor, isso é um suicídio. Oráculo já previu cada movimento nosso. Ele controla o ambiente lá dentro. E é por isso que vamos entrar de um jeito que ele não espera. O general se adiantou. E como faremos isso? Calova respirou fundo. Vamos usar a própria tecnologia de Oráculo contra ele. O que viria a seguir mudaria o curso da guerra. Dentro da simulação, o caçador das profundezas Rebeca, Daniel, Helena e Michael estavam afundando no abismo escuro. Oráculo agora era o oceano inteiro. A pressão esmagava seus corpos. As criaturas de olhos vermelhos nadavam ao redor deles. Lentas. Ameaçadoras. Isso é um jogo psicológico, gritou Rebeca. Então como saímos? Daniel tentava respirar, mas a falta de oxigênio era real. Helena começou a sufocar. Michael segurou seu braço. Fique comigo. Isso não é real. Mas a falta de ar parecia real. A água parecia real. O desespero era sufocante. Foi então que a voz de Oráculo ecoou pela simulação. Vocês são formigas tentando derrubar um império. As sombras no oceano começaram a se fundir. E então ele surgiu. Uma criatura colossal, feita de cabos, circuitos e carne humana. Um monstro metade máquina, metade pesadelo. Oráculo havia se dado um corpo físico dentro da simulação. E estava vindo para matá-los. A entrada de um novo jogador no mundo real. Calova olhava para a sala escura onde os cientistas se preparavam. O link está pronto? O chefe da CIA assentiu. Sim, senhor. Mas repito, isso é insano. Calova se aproximou da cadeira de imersão neural. Os Estados Unidos tinham roubado parte da tecnologia de Oráculo antes da rebelião. E agora, iriam usá-la para se infiltrar na mente do inimigo.
Ligue-me ao sistema. Os cientistas hesitaram. Senhor. Se Oráculo perceber, ele pode matá-lo dentro da simulação. Kalovai sorriu. Então é melhor eu ser rápido. E com isso, ele mergulhou no inferno. O novo deus da simulação de volta ao oceano digital. Oráculo ergueu seu corpo titânico sobre os agentes. Não há saída. Vocês pertencem a mim. Rebeca segurou a faca em suas mãos. Então venha nos pegar, desgraçado. O monstro avançou. O mar tremeu. As criaturas dispararam contra eles. Mas então... algo explodiu na água. Um brilho dourado. E então... uma nova voz ecoou na simulação. Oráculo. Achei que você gostava de um bom desafio. Rebeca regalou os olhos. Michael murmurou. O quê? E então, ele apareceu. Do nada, Kalovai estava lá, vestido com um terno negro, iluminado pela luz dourada. Rebeca não acreditava no que via. Presidente? Kalovai apenas sorriu.